Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Piripiri na Língua. Na semana passada recebi algumas reclamações pelo facto de eu não ter falado de algumas músicas que saíram na semana passada no vídeo de sexta-feira, mas vocês têm que entender que os vídeos são feitos com uma semana de antecedência. E por acaso, quando eu gravei o vídeo que saiu na semana passada, no YouTube ainda não tinha sido lançada a música do Sam da Kid, saiu naquele dia. Não tinha sido lançada a música do Sam da Kid, a música do Malabar, por acaso para mim é das melhores músicas que ele fez, que ele fez nos últimos tempos. E também não tinha saído música dos Dilemas, saíram muitas músicas nesse dia e eu não tinha recebido a notificação dessas músicas. Falei da música do Dillas porque eu recebi a notificação logo na hora que saiu, então ouvi e falei. Então vocês entendem que às vezes não falo das músicas logo quando saem, porque eu gravo o vídeo com uma semana de antecedência. Este vídeo por acaso está a ser gravado hoje, no dia de hoje, e para ser lançado hoje. E ontem saiu o álbum do Fênix RDC, o melhor álbum de hip-hop português. Ainda não vi com atenção, mas já ouvi uma música que saiu ontem que chama-se Chiripiti, e o people todo está a pensar que a música está a falar de droga, porque ele diz que vem de droga, mostra a vida dos filhos a melhorar, mostra várias cenas, mas se vocês prestarem atenção no fim do videoclipe, há uma pessoa que recebe um CD. Então ele na música dá várias dicas, que ele diz: tenho a cabeça cheia de dope, parece que é droga, mas não, ele está a dizer que tem a cabeça cheia de rimas, porque o que ele está a vender é a música dele, está cheio de rimas, que ele quer dizer tipo que está a dar muito, mas ainda tem muito mais na cabeça, tanto que no fim ele morre de overdose. Overdose o quê? Ele consome tanto a cena dele que ele acaba por morrer de tanto consumir a cena dele, a overdose da música dele. A música dele Chiripiti é basicamente isso, é um bocadinho daquilo que ele está a fazer, como o álbum todo é um todo, né? Então o Chiripiti é um bocadinho daquilo que ele está a oferecer. Eu não vi o álbum com atenção, vou ouvir o álbum todo, mas para vocês saberem, o álbum não está à venda nas FNACs. Se vocês para encontrarem o álbum tem que ser neste e-mail que eu vou deixar aqui e na descrição. Vocês encomendem o álbum através daqui e vão receber o álbum em casa. Também saiu em Angola o álbum do rapper angolano que eu mais gosto, que é o Afroman. Tive a ouvir o álbum, está um bocado longe daquilo que eu estou habituado a ouvir do Afroman. Principalmente, eu gostei do álbum, dos shows que eu ouvi, não ouvi todos ainda, mas dos que eu ouvi gostei. Mas a cena é que ele, num ou dois shows que eu ouvi, ele está a fugir daquilo que ele sempre falou, sempre disse que não ia fazer, está a fazer nesse álbum. Mas eu ouvi com atenção para poder perceber melhor. Dillas também lançou um álbum, por menos eu recebi uma notificação de que ele lançou, também não ouvi nada ainda. Basicamente é isso, eu fico contente das pessoas estarem a lançar álbum, porque um álbum, hoje em dia raramente um MC lança álbum, vão lançando singles e atrás de singles não lançam um álbum. E o álbum é verdade, porque o álbum é prova dos 9. Há 7 músicas que nem sabem que é o álbum. Lançam 10 músicas de Ego Trip e dizem que é o álbum. Não. O álbum tu tens de ter cada música tens de ter a sua história, tens de ter vários temas, é testar a tua capacidade de desenvolver vários temas e juntar aquilo tudo no álbum. Pouca gente tem essa capacidade. O álbum do Fênix RDC, porque eu já estive a ler pelos temas, tem muita diversidade e eu vou ver com atenção para depois poder opinar aqui. E se calhar até trago o Fênix aqui para nós podermos falar um bocado do álbum dele. Já? Para quem não ativou as notificações, façam agora. Subscrevam o canal, quem não subscreveu antes, primeiro subscreva o canal, depois ativem as notificações. Vocês já sabem quem fala daqui, fala Afonso. Vamos falar de um tema que me pediram bastante para falar, embora já muita gente tenha falado sobre o assunto. Eu acho que vou dar a minha opinião e porque também pediram muito para falar desse assunto. Vamos falar do caso do bairro da Jamaica. Eu vou explicar aquilo que eu vi nos vídeos e aquilo que eu soube a seguir. Comecei a ver o vídeo do miúdo, a polícia à espera de alguém no bairro. De repente começa a ver o miúdo e há um pai, supostamente depois de saber que era o pai, que vai de encontro ao miúdo e começa a trazê-lo para a zona da polícia. Quando ele chega perto da zona da polícia, não sei se ele estava a entregar o filho à polícia ou se estava a proteger para não levarem o filho, mas eu não vi nenhum movimento que indicasse que ele estava a evitar que a polícia chegasse ao filho. Mas logo nesse momento a polícia começa a espancar o homem. Depois aparece a população, que acho que depois vem a mãe, e não gostam de estar a espancar o homem, e metem-se e eles também começam todos a levar, e começam a bater tudo e todos. Bater toda a gente estava lá com cacetete, eu vi pessoas, não sei se vi bem no vídeo, mas parecia a polícia estar com o pé na cara de alguém, ou o pé em cima do corpo de alguém, vi cacetetes, vi armas apontadas para as pessoas não se aproximarem. Eu acho que aquilo foi uma situação em que a polícia errou redondamente, porque a polícia é polícia de segurança pública, é para manter a segurança na via pública, para proteger toda a gente. E depois, a polícia temos que entender que a polícia tem poderes que nenhum ser normal tem, porque nós, imagina, um cidadão normal não pode, sabemos que não podemos bater na polícia porque aquela farda é farda de respeito, não podemos bater nos polícias. Então a polícia já sabe que ninguém te pode bater, tem essa imunidade, ninguém te pode bater. Estão em grupo,
e estão armados. Se batessem num homem já era cobardia. Bater num homem, como no caso de Guimarães, quando bater num homem em frente do seu filho, foi cobardia, porque ele está a bater alguém que não se pode defender. Isso é pior que os animais. Os animais, quando te atacam, tu podes te defender. Agora, os animais também, quando te atacam, não sabem se podes te defender ou não. Atacam-te só. Mas os polícias sabem que a pessoa não se pode defender, porque ninguém pode se virar contra a polícia. Isso é cobardia. Quando foi em Guimarães, foi pura cobardia. Homem com homem, mas foi cobardia. Não era justo, porque o polícia tinha armas, o polícia tinha farda, que proibia o homem de virar-se contra ele, e ainda tinha mais outros polícias. Então, nesse caso, pior ainda, porque os polícias tinham armas, tinham a farda, que garantia que ninguém podia bater, a arma, se fosse preciso usar, usavam, eram muitos polícias e foram bater numa mulher. O caso fica ainda pior, porque é um ato de pura cobardia. Porque eu acredito que sim, a polícia tem que fazer os seus procedimentos. Por exemplo, naquele caso, o que eu penso que ter acontecido é que se eles vão prender alguém, pegam na pessoa que tem que prender e levam. Se alguém oferecer resistência, eles têm que usar força. Mas não é bater, porque usar a força podem formar um corredor de segurança para ninguém chegar, podem empurrar, podem pegar na pessoa que tem que levar e levar a força. Mas não é preciso bater, espancar, como eu vi. Aquilo que eles fizeram ali foi justiça pelas próprias mãos. E os polícias não são os tribunais. A justiça nos diz a nós que nós não podemos fazer justiça pelas próprias mãos. Os polícias ali fizeram justiça pelas próprias mãos. Eles têm que entregar, mesmo que tenha sido um indivíduo a tirar pedras a eles têm que pegar naquele indivíduo, levar preso e depois ser apresentado ao tribunal para o juiz decidir o que é que tem que ser feito com aquele indivíduo. Não é a polícia que decide e pune na hora. Isso não sabe. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, eles também não podem fazer justiça com as próprias mãos. As coisas têm que ser feitas como têm que ser feitas. E eu, pelo vídeo que eu vi, eu não vi ninguém que pudesse ser um perigo para aqueles polícias. Ninguém, porque eles eram mais, estavam armados e estavam protegidos. Aquela senhora não representava perigo nenhum. Ela tentou como qualquer mãe faria. Só que eles abusam porque eles sabem que estão protegidos pela lei, e eu acho que está errado. Porque a polícia, não são todos os polícias que são maus, mas aqueles polícias estiveram mal. Nós temos que olhar para o caso assim. Há polícias que são bons, há polícias que são maus. Como há bons jornalistas, como há CMTV, como há tudo. Há de tudo neste mundo. Mas estes polícias estiveram errados, estiveram mal. Nós temos só que dizer, foi mal o que eles fizeram. Espancar uma senhora, nunca. Nenhum homem sem farda faz isso. Se o teu pai bater na tua mãe, tu chamas a polícia porque é violência doméstica. E se a polícia bate na tua mãe, o que é que tu fazes? Se a polícia, que é suposto ser quem nos deve proteger, está-nos a agredir, tu vais chamar quem? O que é que acontece nesse caso? É isso que nós temos que parar a pensar. Isso não está correto. Tem que ser tomadas medidas. Eu acho que a minha visão das coisas é essa. A polícia teve muito mal nessa situação. Mas se vocês repararam, de tudo que eu contei aqui, até agora não falei em raças. Não falei de cores, não falei de nada. Falei de uma situação que aconteceu com cidadãos e que a polícia teve mal. Assim como no caso de Guimarães, que bateram no pai de uma criança. Não falei em cores. O que eu acho é que não podemos olhar para esse caso como um caso racial. A partir do momento que metemos o racismo no meio, estamos a perder o caso. Porquê? Porque nós temos que, o caso deve ser julgado como cidadãos que foram agredidos de uma forma errada pela polícia. Só. Não tem que se meter o racismo no meio disso, porque cria outras coisas e outras culpas, porque depois aparecem pessoas que dizem, por exemplo, eu acho que há pessoas que já têm, quando se fala de racismo, pronto, mesmo que o caso esteja mal, as pessoas já não focam-se no caso, isto é errado, mas quando se fala de racismo, e eles também, mas não pode ser, vamos entrar nesse confronto. Eu acho que ainda existe um trabalho enorme para fazer, tanto a nível de caucasianos como a nível de negros. Tem que haver um trabalho muito forte, porque o racismo é uma coisa que provavelmente nunca vai acabar, mas nós podemos saber lidar, saber viver bem com o racismo sem que haja isso tem havido ultimamente, porque eu tenho visto coisas horríveis na televisão, tanto de um lado como do outro. Dos dois lados tem havido coisas horríveis, e nós negros, se não queremos que essas coisas continuem, nesse tipo de situações temos de ter uma atitude muito diferente. Não podemos ir incendiar caixotes de lixo, isso só nos envergonha, e criar mais desacatos. Não, eu bato palmas àquela manifestação que houve logo no dia seguinte, embora eu acho que uma manifestação tem que ser melhor planeada, tem que haver um líder, tem que haver um objetivo claro, e para que as pessoas saibam que vão ali, não haver desacato, não haver mandar pé. Não, nós temos que saber o que vamos ali fazer, porque eles estão à espera que nós façamos isso. Então, eu gostei de ver a juventude manifestar-se assim, logo no dia seguinte, embora tivesse preciso mais preparação, mas logo no dia seguinte, porque isso mostra que as próximas gerações não vão calar calados, não vão ficar calados. Então, eu espero que vocês continuem com
com essa mentalidade de manifestar quando as coisas não estão bem, mas não só o racismo, tudo que esteja mal na vossa sociedade, façam essas coisas. Mas vamos tentar primeiro olhar para dentro. Nós também sabemos que nós fazemos muita coisa errada e é isso que temos que focar, porque também os caucasianos fazem muita coisa errada, julgam-nos mal, não sei o quê, mas se nós ficamos sempre a olhar para eles, como eles aceitam e tentar criar maior revolta, tentar repostar, não vamos melhorar o essencial. O essencial é olharmos para nós e melhorarmos o que nós temos de melhorar. Com o mal deles, para o seu bem. Se eles forem ignorantes, para mim é ótimo. Se eles forem ignorantes, aqueles, não são todos são ignorantes, não são todos são racistas. Há pessoas boas dos dois lados, e pessoas más dos dois lados. Mas enquanto eles não perceberem que não é uma questão de cor da pele ou de raças, que é uma questão de pessoa para pessoa. Entende? Tipo, se há uma pessoa que mata, a Rosa Grilo matou o marido e não vi ninguém espancar ninguém. Agarraram nela e levaram para a prisão. E eu não digo que não fizeram isso por ela ser branca, não. É casos diferentes. Se ela morasse num bairro social, sendo branca ou não, se calhar já havia maior agressividade. Não sei se vocês estão chegando onde eu estou a querer chegar. Então eu acho que nessas coisas nós temos que olhar para nós e ver o que é que nós estamos a fazer de errado. Para quê? Para tirarmos as armas a eles. Porquê? Porque há uma música dos Micro que eu ouvi que havia bem que era nós contra eles, eles contra nós. Eles têm as armas, nós temos a voz. Linha da frente, posição estratégica, o poder da mente na era tecnológica. A mente. Eles têm as armas. Nós temos que desarmá-los. As armas não são só armas físicas. As armas que eles têm são as coisas que eles podem nos apontar. Eles causam desacato, eles fazem isto, fazem aquilo. Então vamos tirar essas armas deles. Vamos deixar de causar desacato. Vamos tentar nos informar. Vamos tentar nos informar e saber como as coisas têm que ser feitas. Quando há uma manifestação, onde temos que pedir autorização, como temos que reivindicar os nossos direitos, como podemos nos unir para poder combater. Não estou a dizer nós negros, estou a dizer nós do gueto, nós dos bairros sociais, como podemos reagir a esse tipo de coisas e tentar evitar certas coisas que possam jogar contra nós. Por exemplo, essas coisas de queimar os caixotes de lixo, isso está a jogar contra nós. Nós temos de ser mais inteligentes. Porquê? E neste momento, aqueles que não acham que nós somos iguais, porque acham que somos inferiores, são ótimos para nós. Porquê? Enquanto eles se distraem a não nos olhar como pessoas iguais, quando eles abrirem os olhos, nós já não somos iguais, mas nós somos superiores, porque nós já temos noção de que eles são iguais a nós. Mas se nós trabalharmos, devemos melhorar o que nós temos de errado. Eu acho que a mensagem mesmo é essa. Vamos pensar em nós primeiro. O que é que nós temos de errado? Por exemplo, há muitas coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, no meio disto tudo, toda a gente uniu-se em volta da família do Missanguinhas, que é o mais famoso da família. E depois, há vídeos de Missanguinhas que não estão corretos. Ele faz um vídeo porque há uma cena de angariação de fundos em que ele meteu no Instagram dele, alguém não entendeu e falou mal. Eu entendo que ele esteja numa situação delicada e então ele falou do facto de não ter sido ele a pedir aquilo, mas o dinheiro era para os advogados. Mas ele, no meio desse vídeo, ele manda bocas, não pedia a tua mãe, não sei o quê, e ataca gente que estava do lado dele. Nós já somos poucos. E ainda vai atacar os poucos, nós não vais separar as pessoas. Vais separar as pessoas, isso é complicado. Entende? Muito complicado. O que tinhas de dizer era claramente explicar simplesmente, olha, vocês devem estar a entender mal, eu não estou a pedir dinheiro para mim, não fui eu que pedi, foi alguém que quis pedir, porque nós não temos condições neste momento. Ele admitia simplesmente não tenho dinheiro para pagar advogados neste momento, é para a minha mãe pagar advogado para podermos. Eu acho que as pessoas devem entender e eu tentar ajudar. Não é preciso atacar ninguém, porque aí estamos a dividir e já somos poucos, já vamos nos dividir ainda mais. Não é assim, acho que nós temos que pensar melhor nas atitudes. Não é ele vir dizer que. Porque eu acho que uma coisa que ele disse bem da mal num vídeo que eu vi no Instagram dele, que ele diz: porque eu tenho roupas de marca, tenho não sei o quê, e que ninguém sabe como é que eu consigo isso. Quem é do gueto sabe como é que conseguimos isso. Dredd, nunca podes dizer isso, Dredd. O que é que estás a querer insinuar? Achas que as pessoas vão pensar: o que é que estás a querer? É exatamente tudo que nós estamos a tentar evitar. É mais que nós estamos a tentar passar, é que tu estás a passar ali. Nós do gueto sabemos como conseguimos esse dinheiro. Então as pessoas estão disponíveis a ajudar para a tua mãe conseguir um advogado, vão pensar assim: então a forma que ele consegue dinheiro para comprar os grifos é a forma que ele também pode conseguir dinheiro para pagar advogado. Não, Dredd, eu sei que podes estar com a cabeça neste momento, não deve estar a ser fácil para ti, mas tenta entender, tipo, as pessoas não sabem, tenta explicar, mas não entres por aí, dizer porque nós não ganhamos o dinheiro. Nem toda a gente do gueto ganha dinheiro dessa forma, nem toda a gente do gueto compra roupas dessa forma. Não é preciso, basta só pensar. Se aquelas casas não são casas muito caras, tu
tu trabalhas no McDonald's, trabalhas numa pizza, já tens dinheiro para pagar aquela renda e ainda sobra para comprar essas roupas. Se calhar é assim que as pessoas compram. Se não têm que pagar rendas altas, sobra dinheiro para comprar essas roupas. Então não precisa de entrar por aí. Eu acho que é por aí. Nós temos feito um trabalho muito importante. Há muitas manobras de diversão, aquela cena de dormir e dançar, são coisas que não são necessárias. Esses queimados de caixotes de lixo, vandalismo tem acontecido. Não é isso que nós precisamos agora. Vamos pensar uma melhor maneira, porque senão ele volta sempre com razão sobre nós e isso não é correto. Não é correto. Ninguém defende mais a minha raça do que eu. Mas a verdade é que nós temos que parar para pensar. Esqueçam eles. Com a ignorância deles podemos nós. Podemos nós muito bem, mas neste momento temos que focar em nós. O que é que nós temos que melhorar? As coisas têm que andar por frente. Hoje vi uma menina que teve um discurso na manifestação super inteligente. E ela diz: nós temos que lutar para chegar aos postos onde os polícias chegam, onde os patrões chegam. A verdade é essa. Nós temos que trabalhar para chegar. Em vez de estarmos a trabalhar, eu vejo muitos de nós, negros, têm algum dinheiro e querem comprar bens e mostrar. Vocês estão a gastar o vosso dinheiro que podiam juntar para poder investir em algo para serem ricos, gastam esse dinheiro a parecer ricos, para parecer ricos. Mas gastam muito dinheiro para parecer ricos, quando nunca vão chegar a ser ricos. A ideia é fazer o contrário, é juntar dinheiro para tu tentar um dia. Porque eu também quero ter amigos que tenham piscina em casa. Nós temos que chegar a esses níveis, nós temos que nos focar para isso. E essa medida foi muito inteligente passar aquela mensagem às pessoas, porque a missão tem que ser essa: estudem, tentem saber mais. E houve uma pessoa que disse no Instagram que os rappers de Portugal deviam se unir para dar voz, porque são a voz do povo, e eu concordo bastante com isso. E eu fiquei triste de ir a alguns Instagram, eu não quero falar algumas situações tristes que eu vi, mas não quero aqui dizer nomes, que não nada, tipo, passaram pessoas ao lado, não viram, não têm opinião. Eu não digo para dar opinião em relação a como se tratar um bocado como racismo, mas a maior parte desses rappers vieram todos do gueto e todos gostam de falar de gueto nas suas músicas, o que é uma grande hipocrisia, porque quando acontece uma coisa dessas no gueto, eu não vi nem Wet Bad Gang, eu não vi Peruca, porque era muito importante, principalmente o Peruca falar. Se o Peruca chega à frente, mesmo para educar as pessoas, chegar à frente e dizer assim: pessoal, não vamos tratar isso como racismo, vocês vejam que eu também sou branco e também já vi acontecerem coisas dessas comigo ou com outras pessoas por ser de bairro social, logo aí morre até de razão, porque as pessoas param e pensam: o Peruca é mesmo da street. Se calhar não é só com negros, também com brancos, porque o caso não é só com negros que acontece com brancos também, que são de bairro social. Se calhar é mais um caso de bairro social do que de caso de racial. Então o Peruca devia dizer isso e apoiar, porque ele também é do gueto. Os Wet Bad Gang também são do gueto. O GDP também vem do gueto. Todos falam do gueto, a falar do gueto. Todos fazem sons a falar de revolução, todos. Mas vou-vos ser sinceros. Vou-vos ser sincero, de todos esses, o que eu mais respeito dos que não falaram, porque viu, o Halloween falou, o Loreta falou, o Padre Masquias, alguns falaram, eu gostei de ver, mostrar pelo menos a sua indignação, mas de todos esses outros que não falaram, eu respeito muito mais agora o Sipim Purp do que esses, porque o Sipim Purp pelo menos diz: só quero o ouro no pescoço. Está a ser verdade, é isso que ele quer. Os outros dizem que querem outras coisas, mas não há nada. Um grande respeito que eu tenho por um rapper que afastou-se um bocado do hip hop, mas está a fazer um trabalho espetacular na vida real, que é na vida fora do hip hop, que é o Chulage. Chulage não está a cantar mais revolução, não tem estado a cantar, mas ele tem estado a fazer revolução nas ruas. Chulage dá palestras, Chulage está em todo, estive no projeto de escolhas, o projeto Chulage está nas ruas a educar as pessoas, a tentar ensinar as pessoas aquilo que nós podemos fazer. O Chulage tem estado a fazer. Os outros estão no estúdio a mandar músicas que são da street, adoro a street, mas quando acontecem essas coisas de justiça na street, eu não vejo ninguém falar. Eu não estou a falar de negro e branco, eu estou a falar de toda a gente que é da street. Todos os rappers são da street. Isso é bem errado. Mas pior do que não falar é fazer o que o Anselmo Ravo e o C4 Pedro foram fazer. Primeiro, fazem um post a mostrar a indignação. Depois vão ter que a polícia, apagam o post e aparecem fotos deles com a polícia. Tipo, qual é a intenção? Qual é a intenção? Não entendo. Então ficavam quietos, ficavam calados, que ninguém se ia lembrar de vocês se vocês comentaram, não, para mostrarem uma cara, para mostrarem outra. Aquela atitude só me veio lembrar porque, como é que nós fomos escravizados. Foi assim. A escravidão deve ter começado assim. Tu estás de um lado, estás todo indignado, depois aparece alguém e estás a aparecer a tirar foto. Porquê essa foto? Neste momento, sabendo o que a polícia fez no bairro social, eles vão tirar fotos com eles para quê? Tipo, não consegui entender mesmo. Acho que os artistas que nós temos hoje em dia deviam, porque aparece muita notícia falsa nos mídias. Os nossos artistas que têm mais, as pessoas que têm mais nome, que é que devem divulgar as verdades, têm que meter o dedo na ferida, têm que intervir, não fiquem com medo dos vossos contratos acabarem. Então, por isso é que eu digo que nós negros, agora falando para os negros, temos de trabalhar mais para que não possamos depender de ninguém, para não termos medo de nos assumirmos como nós somos, não temos medo de sequer reclamar uma coisa que nos está a doer, porque eu não acredito que isso não tenha doído aos Wet Bad Gang, não acredito que isso não tenha doído ao Valete, não acredito que não tenha doído
há um monte de MCs que falam da revolução, que falam da street, e na hora de gato tem que estar lá para a street, ou peruca, esses todos. Nenhum deles teve, a maior parte deles não teve. Isso é errado. Eu não digo para fazer bem as manifestações, mostra a vossa indignação, porque muita gente vê, mostra que não está certo a polícia bater alguém no bairro social, sem a polícia agir daquela forma. Mostra que não está certo, nem fingir que não estão a ver. É isso que eu penso, pessoal. O que eu penso que deve existir muito mais, tanto do lado dos negros como do lado dos caucasianos, é pessoas que queiram unir e não pessoas que queiram dividir. É muito ódio, vamos acabar com o ódio, porque nós todos temos um bocado de preconceito dentro de nós, todos, até eu. Tu olhas para todo o chinês, acreditas que aquele chinês sabe karaté, só porque é chinês. Isso já é preconceito. Tu, quando olhas para um indiano, achas que ele vai vender flor, porque isso já é preconceito, entendes? Então, ter conhecido o indiano, tu tens toda a mesma ideia sobre todos os indianos. Então, nós temos que nos conhecer e dar-nos a conhecer, para as pessoas poderem saber, aquele gajo fez mal, mas foi aquele gajo, não foi a raça negra, aquele gajo foi racista, mas foi aquele branco, ou aquele caucasiano, não a raça caucasiana toda, estás a entender? Vamos separar as coisas, há pessoas más e pessoas boas em todas as raças, então vamos nos conhecer melhor, vamos unir, tem que haver pessoas que consigam fazer essa união, porque no mundo já existe muita divisão mesmo. Temos o Trump a querer construir um muro entre os Estados Unidos e o México, temos o Brexit, vemos tanto treinadores de pessoas que construam pontes. Acho que é isso, vamos nos conhecer, vamos nos dar a conhecer, vamos ver também, vamos parar e fazer essa reflexão, tanto caucasianos como negros. Vamos parar e pensar, nós também temos coisas erradas, tanto caucasianos como... O que é que estamos a fazer de errado? Se calhar isto é errado, aquilo é certo. Vamos tentar, tanto de um lado como do outro, fazer uma reflexão e pensar assim, se calhar não podemos agir, vamos melhorar o que temos que melhorar e tentar conhecer antes de julgar. É bem importante, conhecer antes de julgar. Eu tinha um professor, quando era miúdo, dizia-me assim, tu és o preto mais branco que eu conheço, porque tu és bem inteligente. E ele achava que isso ia me deixar contente, isso deixava-me super chateado. E muita gente diz, tu és bem inteligente, não sei o que, não pareces negro. Isso é bem ofensivo, porque você não tem noção de... Eu nem estou muito longe de ser sequer dos negros mais inteligentes que eu mesmo conheço. Vocês têm que conhecer o meu irmão, vocês têm que conhecer as pessoas que estão a trabalhar comigo agora no Piripiri. No início eu comecei sozinho, mas neste momento tenho pessoas carolas mesmo por trás da câmara. Eu sou toda a cara com um projeto. Conheço muita gente inteligente, tanto de um lado como do outro. Há muita cena que nós estamos a generalizar, tanto de um lado como do outro. É errado. Vamos parar de um lado, vamos parar do outro e pensar, e evitar essas guerras, isso não nos vai a lado nenhum. Nós estamos num mundo que temos que lidar uns com os outros, não temos que estar toda hora nessas coisas. Quem achar que é superior a alguém, então fica no seu canto até quando acordar e perceber que a outra pessoa já está muito longe de si. Nós temos que parar e pensar bem nesses mamos, temos que pensar nessas cenas todas e tentar evitar. Nós negros, principalmente agora, para nós negros, vamos nos unir como nos temos unido, mas também não vamos fechar a porta que os brancos se unam a nós. Vamos fazer isso, porque às vezes isso também é racismo. Temos que entender que eles erram, mas nós não vamos errar só como eles. Nós vamos melhorar aquilo que temos de errado. Sim, senhora, tem muita coisa de errada. Mas vocês sabem muito bem quando o negro faz uma coisa e o branco faz o que faz, é completamente diferente. Mas os brancos também sabem que nós, por exemplo, há muito mais casos de criminalidade. Existe dos dois lados, mas pega muito mais no caso de criminalidade dos negros. Porquê? As pessoas não entendem que nós negros, se calhar, há muito negro envolvido no crime porque nós também não estamos num país que é nosso. Não é por ser negro, é por ser imigrante. Estamos num país que não é nosso, não temos background que um português que esteja cá há várias gerações tem. Então a dificuldade é maior. Quando um português vai para a França, também a dificuldade que sente lá é diferente de um francês. Isso não tem nada a ver com a cor da pele, tem a ver com a imigração. Se calhar por isso que muitos negros entram na bandidagem, na criminalidade, porque tem a ver com a dificuldade que cada um passa, porque ninguém nasce bandido, ninguém quer ser bandido, e não são só os negros que são todos são um bocadinho. Então não vamos generalizar, vamos olhar para as pessoas como ser humano e analisar as pessoas pelos atos que têm connosco, cada pessoa. Vamos nos unir e tentar mudar o mundo.